Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui de estar representando o Santander. O assunto que eu vou falar com vocês é um assunto árido, mas é um assunto super importante, que é economia e mercado, não é? A nossa sede é lá na Faria Lima, né, os famosos Faria Limers, e é muito legal a gente sair, né, porque eu brinco que o mercado financeiro vive sempre naquela bolha, parece que não conhece o Brasil, né, não conhece o problema real, não conhece a economia real. Então, quando a gente vê a potência, quando eu faço esses eventos aqui, não só no setor agro, mas industrial, etc., é um negócio bacana que eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa bolha, porque o mercado financeiro, especialmente nos últimos anos, se tornou um grande cassino. Eu nem deveria falar isso, porque trabalho com isso já há 20 e tantos anos, mas a grande verdade é que hoje a gente está vivendo um problema bastante sério nos mercados financeiros globais, que estão impactando a vida de todos vocês aqui, desde as pessoas mais pobres, que estão sofrendo com temas de inflação de alimento e energia, até o setor agro brasileiro, que está se beneficiando de um negócio que raramente aconteceu na história, que é uma combinação de você ter os preços de commodity em alta e uma moeda depreciada. E isso eu vou explorar um pouquinho na nossa apresentação, por que isso está acontecendo. Mas o fato é que eu vou começar contando algumas historinhas para vocês. A gente teve o Dia das Mães, e a minha mãe olhou para a minha cara e falou: nossa, filho, você está com uma cara de cansado, né? Aí eu falei: trabalho no mercado financeiro não está muito fácil, né, mãe? Aí minha mãe chegou para mim e falou assim: puxa, esquece isso aí, filho, o mercado financeiro sempre tem alguém ganhando e alguém perdendo. Aí eu fiquei com essa frase na cabeça. Esse é o principal erro que as pessoas cometem ao analisar e tentar entender o mercado financeiro. É imaginar que o mercado financeiro é um jogo de soma zero, é um negócio de especulação, que tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Não. O mercado financeiro, ele cria e ele destrói valor, né? E o mercado financeiro cria e destrói valor em função, basicamente, de duas coisas muito simples. Uma, quando os bancos centrais jogam dinheiro na economia em excesso, com taxa de juros muito barata, todo mundo aqui nessa sala faz bobagem. E se eu olhar no rosto de cada um de vocês, eu vou identificar aqui muita gente perdendo muito dinheiro nos últimos meses, com aplicações financeiras, com Bitcoin, com ações de empresas que você olha agora e fala: meu Deus do céu, como é que eu coloquei dinheiro num negócio desse? Isso acontece porque os bancos centrais, através das suas políticas monetárias, e os governos, através das suas políticas fiscais, quando eles colocam muito dinheiro, tiram dinheiro, abaixam o juro e sobem o juro, eles impactam todas as nossas decisões de investimento, eles impactam todos os preços da economia. E para quem aqui é economista, que estudou economia na faculdade, a gente sabe que isso é ilusão monetária e a história acaba mal. A primeira coisa. A segunda coisa, que eu tentei explicar para minha mãe, mas ela não entendeu, é que como o mercado financeiro ele depende desta quantidade de dinheiro e ele depende de um negócio chamado confiança. Então, quando você está confiante, quando você está esperançoso, quando você acredita na política, ou quando você acredita que o país vai crescer e que o país vai dar certo, o que você faz? Você toma um empréstimo, você troca de carro, você vai na Bolsa de Valores e compra uma ação a um preço maior do que você compraria ontem. Então, o que aconteceu, pessoal? Nos últimos 10 ou 15 anos, o mundo viveu um período ímpar de confiança. As pessoas estavam animadas em geral no mundo, haja visto os Estados Unidos, né, o que aconteceu com o mercado americano nos últimos 10, 15 anos, e os bancos centrais, de forma irresponsável, injetaram muito dinheiro na economia neste período. E aí, o lado ruim desta conversa, e de novo, né, fazendo um disclaimer aqui, o nosso objetivo aqui é um objetivo estritamente técnico e profissional. A gente não faz palestra, a minha função no banco, até como responsável pela tesouraria, é mostrar para o board do banco, mostrar para os nossos clientes a realidade, e aí cada um dos indivíduos toma as suas decisões em função disso. Então, a primeira mensagem que eu passo para vocês dessa palestra é que a gente está vivendo um período muito complicado para o futuro. Isso não tem só a ver com o Brasil, tem a ver com o mundo. Eu
posso afirmar para vocês que daqui a 100 anos, quase ninguém de vocês vai estar aqui, salvo poucas exceções, os historiadores vão dizer que a gente está vivendo, provavelmente, um período de mudança de era. Assim como teve o Renascimento, teve a Era Moderna, teve as eras passadas, a gente está vivendo um período muito perigoso para a humanidade. E o que mudou essa equação nos últimos anos foi a crise financeira de 2008. Naquele momento, houve uma opção política dos principais países de resgatar o sistema financeiro, evitar que se repetisse uma crise como a de 29, que arrebentou com todo mundo, né? Inclusive o famoso exemplo do próprio café, né? Na crise de 29. Só que o que aconteceu? Os remédios e as decisões políticas que foram tomadas desde 2008 de preservar o sistema do jeito que ele estava, fez com que hoje o endividamento dos governos atingisse um patamar sem precedente. Só que, pessoal, até a semana passada, até o mês passado, essa bicicleta ela estava sendo pedalada sem grandes problemas porque não havia inflação no mundo. Quando não há inflação no mundo, não há problema, você deixa o juro baixo, continua emprestando dinheiro e a bicicleta continua andando. Só que, como a história é cruel, aconteceram 2 eventos nos últimos anos que vão consolidar o erro histórico que os governos e os bancos centrais cometeram em 2008, que foi o Covid e a guerra da Ucrânia. De novo, o Covid, sem fazer juízo de valor se as coisas deveriam ter sido feitas da forma que foram ou não, até porque, se você fosse um policy maker, um político, um governador, um presidente, ou um presidente do Banco Central, naquele momento, morrendo um monte de gente, enfim, não dá para saber exatamente o que fazer, as decisões que foram tomadas. Mas as consequências que essas decisões foram tomadas no mundo, especialmente em países desenvolvidos, mas em menor grau no Brasil, os governos foram lá e dobraram a aposta. Eles deram mais dinheiro para as pessoas. Nos Estados Unidos, as pessoas recebiam cheques pelo correio de milhares de dólares. Recebiam cheques pelos correios. Aqui no Brasil, se você pegar a renda, a massa salarial das camadas mais pobres durante o auxílio emergencial, essas pessoas passaram a ter uma renda maior do que o que elas tinham antes. Ou seja, se uma família que trabalhasse ganhava R$100, durante o período do auxílio, essa família passou a ganhar 110, 120. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Houve injeção de dinheiro na mão das pessoas, na mão das empresas, com um juro muito baixo, ao mesmo tempo em que as cadeias de suprimento foram todas impactadas. Por quê? O porto chinês está fechado, porque o escritório da FedEx não está funcionando, porque o avião não tinha piloto para manobrar, o Porto de Santos deve ter sido impactado porque não tinha, sei lá, estivador ou o cara do rebocador. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Demos dinheiro na mão das pessoas e, de uma certa forma, estragamos, né, quebramos o supply mundial, né, o supply chain mundial, a capacidade que a economia tem de produzir bens. E o que acontece? Em paralelo a isso, a gente está vendo uma reedição da Guerra Fria, só que em vez de Rússia e Estados Unidos, a gente tem Ocidente contra a China. E aí, qual que é o exemplo emblemático disso? Aquelas fotografias, no auge do Covid, de aviões da China, carregados de máscara, ou carregados de aquele elemento da vacina, que eu não me recordo o nome, e os governos indo lá e tentando furar a fila, falando, não, pelo amor de Deus, eu pago mais pela sua máscara para você levar para o meu país. Então, qual é a consequência geopolítica disso, pessoal? A consequência geopolítica é que nós estamos vivendo um período de desglobalização. Tudo de bom que nós vimos nos últimos 20 ou 30 anos, do ponto de vista de você ter iPhone produzido na China barato, o Walmart vendendo comida barata, toda essa vantagem das cadeias de comércio, elas vão gradualmente ser revertidas, até por questões de segurança nacional. Então, como eu posso depender de ter todas as minhas máscaras produzidas num país que não sou eu? Então, por que eu não produzo a máscara aqui? Só que, será que o Brasil é o lugar mais barato para se produzir máscara? O exemplo do café, não existe como você produzir café na Europa, mas se fosse possível, o cara fala, puxa, deixa eu ver se vai dar uma mudinha de café aqui para não depender desse país.
Então, brincadeiras à parte, pessoal, a gente está vivendo num mundo que é um mundo mais hostil, é um mundo no qual a fórmula adotada nos últimos 20 anos para salvar os países, ela não pode mais ser feita, não dá mais para dar dinheiro, não dá mais para cortar os juros, porque a inflação veio. E aí vou dar um exemplo. Hoje, antes de vir para cá, eu estou com o Daniel, que é o nosso economista responsável pela análise econômica aqui da mesa. Eu trouxe ele até porque ele vai me dar uma colinha na apresentação que ele fez. Mas eu falei para ele, Dani, antes da gente ir para o Guarujá, eu preciso ir para o banco. Porque hoje, de manhã, às 9 horas, saiu o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE. E, por coincidência, às 9h30 ia sair o CPI, que é o Consumer Price Index, que é a inflação americana. Show de horror. Assim, a inflação brasileira, pessoal, ela bateu 12% acumulada, né? E em economia, a gente brinca que 10% é aquela inflação que ela precisa cair, porque se ela não cair, ela pode, enfim, perder o controle. A gente só viveu inflação acima desse período, acima desse nível, em duas situações desde que o real foi implementado em 1994. A gente viveu em 2002, 2003, por causa da primeira eleição do presidente Lula, que o mercado achava naquele momento que o PT não ia honrar os contratos, teve aquela famosa, como é que chama, carta ao povo brasileiro, etc. Aquilo levou o câmbio, só para vocês terem uma ideia, aquele câmbio de R$4 que bateu, se eu não me engano, em outubro de 2002, sabe quanto que vale aquele câmbio hoje? Vale 7,5. É como se hoje a gente saísse daqui, o câmbio fosse 7,5. Esse era o câmbio que bateu em 2002 e elevou a inflação do Brasil em 2003 a patamares próximos a esse. O Lula veio, assinou a carta ao povo brasileiro, trouxe lá o Henrique Meirelles, aí, beleza, ufa, a inflação caiu. Segunda vez que isso aconteceu foi em 2016, 2014 e 15, com o tema do impeachment da ex-presidente Dilma, tema da Petrobras, aquela confusão toda, a inflação foi a 11 e qualquer coisa. Então, hoje, pessoal, a gente está com a inflação no pior momento nesses dois picos passados. Acontece que, quando eu comparo a situação atual, eu vejo coisas boas, mas vejo muitas coisas ruins. E o que é a coisa ruim, pessoal? A coisa ruim é justamente o fato de que a inflação não é um problema mais brasileiro. Vocês têm noção de quanto que foi a inflação americana hoje, que o dado deu? 12 meses acumulado, 8%. Alguém tem noção do que é 8% de inflação nos Estados Unidos? Última vez que teve inflação nos Estados Unidos, para quem é mais velho ou gosta de história, a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos teve que fazer uma expansão monetária gigante para financiar a guerra, né? E, naquele período, na década de 70, os governos americanos eram fracos na média. E os Estados Unidos estavam em clara decadência e o Japão estava crescendo, né? E nós, no Brasil, o que nós fizemos no Brasil? Nós começamos a tomar dívida a rodo, na época do final do ciclo do milagre brasileiro, em 73, 74. O então presidente Geisel, que assume o governo, chamam ele conversar e fala assim, presidente, precisa abaixar, tirar o pé do acelerador, porque senão a gente vai ter problema. Só que naquela época o governo optou por razões políticas em continuar crescendo e o Brasil começou a se endividar em dólar, em taxas flutuantes, que são taxas que você não sabe qual é o juro que você vai pagar no futuro. Em 1980, assume um presidente nos Estados Unidos chamado Ronald Reagan, e ele nomeia como presidente do Fed um sujeito chamado Paul Volcker, que resolve acabar com a festa, e ele sobe a taxa de juros nos Estados Unidos para mais de 20%, a inflação americana quase foi a 20%, e o Brasil e todos os países emergentes quebraram. Tem uma cena famosa, depois vocês procuram acho que tem no YouTube, o então ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele declara a moratória, suspende o pagamento da dívida brasileira. Ele vai numa palestra como essa, ele tira uma nota de $1 e fala assim, essas são as reservas do Brasil, nós não temos mais dólar, e a partir daquele momento o dólar
passou a ser centralizado pelo Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, pilotos da Varig, em 1980, eles viajavam com malas de dinheiro para poder abastecer os aviões da Varig fora do Brasil, porque o Brasil não tinha crédito, porque o Banco Central retinha todos os dólares. Olha que situação bizarra que a gente viveu naquele momento. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no lado ruim e no lado bom. O lado ruim é que, hoje, se a inflação americana e a inflação do resto do mundo continuar subindo onde está, como está subindo, e as taxas de juros americanas tiverem que ir para patamares desconhecidos, nós teremos problemas no Brasil. Por outro lado, o que é a vantagem, ou o lado bom da história? Ao contrário da década de 80, o Brasil hoje, pessoal, nós somos credores em moeda estrangeira. A quantidade de reservas de dólar que o país tem, líquidas, ela é positiva. O que significa o seguinte, olha que coisa doida, né? Quando o câmbio deprecia, quando o dólar sobe, o governo central, a União, ela ganha dinheiro, melhora as contas fiscais, né? Porque a gente tem uma quantidade de dólares maior, graças a Deus o Brasil acumulou líquidos das operações de swap do Banco Central, alguma coisa perto de 270, 280 bilhões de dólares guardados numa conta lá fora, e o Brasil não tem dívida externa mais em dólar. Então, se o cenário hoje é um cenário ruim, ele não é um cenário catastrófico como foi aquele cenário da década de 70, década de 80. E, se a minha teoria estiver correta, de que o mundo está desglobalizando, e vai ser um mundo mais medroso, vai ser um mundo mais conservador, nós, no banco, estamos trabalhando com um cenário que é positivo para commodities. Por que é positivo para commodity? Porque os países vão querer reter mais estoques. Num mundo no qual você não confia nos ativos financeiros, você vai querer ter coisas reais, então é bom para petróleo, é bom para minério, é bom para o agro. Então, o Brasil, por uma razão que nós não controlamos, a gente está bem posicionado para esse mundo hostil, porque nós somos produtores de commodity. Outro tema engraçado, interessante, que é super polêmico, não vou entrar em detalhes, porque senão aqui eu vou ser xingado por metade e ovacionado por metade, é o tema do ESG. Tem gente que acha um absurdo e tem gente que acha que é o futuro da humanidade. Mas, vejam o que está acontecendo, por exemplo, na Europa. A Europa, quando a gente visita muito cliente lá fora, né, é engraçado como a imagem do Brasil na Europa é pior do que a imagem do Brasil nos Estados Unidos. Porque o europeu ele tem uma visão mais ESG. Então, eles cismaram a imagem do Brasil, que está queimada por causa da Amazônia, não sei o que e tal. Só que olha como o mundo é curioso. Agora, por causa da guerra da Ucrânia, o que aconteceu com o preço do petróleo e do gás na Europa? Explodiu. E os governos estão sofrendo na pele o que nossos governantes sofrem há décadas aqui, que é explicar para o eleitor dele por que a gasolina está custando o que está custando, por que no inverno o aquecimento da casa do sujeito subiu de preço. E o que acontece? Em função disso, todo o processo de descarbonização, enfim, não usar petróleo, etc., foi retardado porque a realidade se impôs. E como o Brasil é um país que produz várias das principais commodities, se nós fizermos a lição de casa em 23, 24, daqui para frente, nós temos hoje uma condição de partida boa para lidar nesse mundo, que é um mundo hostil. Mas lembre-se que eu falei para vocês, riqueza depende, além da coisa real, né, você produzir, etc., depende de confiança e depende de quantidade de dinheiro e o preço desse dinheiro. Essa quantidade de dinheiro e esse preço de dinheiro pioraram e vão seguir piorando. O Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros para 12,75%, vai subir mais. A gente está falando de juros, pessoal, que vai bater quase 14%. Lá no banco, nós temos empresas que têm crédito não tão bom, elas tomam dinheiro a 150% do CDI, eu estou falando de 20% ao ano.
Então, você vai servir a sua dívida a 20% ao ano. Então, é um cenário bastante desafiador para o setor real que precisa de crédito, não é? Então, juntando a essa equação, se nós não resolvermos na eleição de outubro o tema da polarização, seja ela qual for o resultado, eu não consigo adicionar a essa minha equação o tema de confiança. Então, você tem um país que está com juros muito altos, com problema de inflação, com uma sociedade cindida, isso é um problema estruturalmente muito sério. E antes de mostrar alguns gráficos para vocês, coisa que me preocupa muito, não sei se vocês acompanharam o resultado da eleição na França. O índice de abstenção na França foi o maior da história. A participação das pessoas nas eleições no mundo, ela vem decaindo sistematicamente porque as pessoas não confiam mais no sistema político. Então, o que significa isso? O Macron, que conseguiu ser reeleito na França, ele teve liquidamente próximo de 40% dos votos. Porque, como vale os votos válidos, né? Imagina que todo mundo aqui se abstenha e tenha 3 pessoas votando e eu ganho essa eleição, por maioria, 2-1. Eu vou ter 2 pessoas que votaram em mim, fui eleito presidente aqui desse auditório e vou ter todos vocês aqui que não votaram em mim. Então, uma das coisas que a gente tem que olhar muito, pessoal, nessa eleição vai ser o índice de abstenção. Se o índice de abstenção for muito elevado e o candidato vencedor ganhar, né, 51-49, a gente pode ter novamente esse problema de você ter a maioria das pessoas contra o governo, e aí toda a nossa agenda que o Brasil precisa de reformas, não vai andar. Então, esta breve introdução, antes de mostrar alguns gráficos para vocês, ela mostra que nós temos condições no Brasil de corrigir os nossos problemas, mas a situação ela é extremamente desafiadora. Isso aqui, pessoal, é a arrecadação federal de impostos. Observe a variação por setor. Qual é a que está crescendo mais ali? Óleo. Então, o que acontece, pessoal? Isso é muito importante, a gente tem que ser maduro de entender que commodity é um negócio que, o próprio nome diz, né? Commodity. É um negócio exógeno, nós não controlamos. Então, o Brasil, ele fica bem quando as commodities estão em alta e o Brasil fica mal quando as commodities estão em baixa. O primeiro governo do presidente Lula foi muito bem sucedido porque pegou um baita ciclo de commodities. O mandato da presidente Dilma foi negativamente impactado pela razão contrária. Então, veja bem, a capacidade que os governos têm de fazer coisas certas e coisas erradas atrapalha a vida de todos nós. Mas quando você tem anestesia, esses problemas ficam mascarados. Então, no momento, pessoal, o Brasil está com uma anestesia boa. O que significa isso? O governo federal está vendo a sua arrecadação crescer barbaramente com o país sem crescer. Não é que ele está arrecadando imposto porque a gente está comprando carro, porque a gente está indo na rua. Não, ele está arrecadando imposto porque os preços das commodities estão subindo. E aí, quando a gente olha aqui esse gráfico da direita, isso aí, pessoal, é o PIB nominal. O que é o PIB nominal? É a multiplicação do que cada um de nós aqui produz vezes o preço daquilo que a gente produz. Se a gente continua produzindo a mesma quantidade de coisas, mas o preço dobra, o PIB nominal dobrou, mas ninguém ficou mais rico aqui. Porque muitos desses preços, eles sobem não porque é real, é porque é inflacionário. Então, olha isso, pessoal. Entre 2013 e 2014, quando o Brasil vivia um problema de inflação, o PIB nominal crescia 10%, 8%. Depois, quando teve o governo do presidente Temer, que o Ilan, que era o presidente do Banco Central, baixou a inflação para 3%, a variação do PIB cai para 4%, 5%, valores razoáveis. Olha a pancada do PIB nos últimos 2 anos. Só que, lembre-se, isso é ilusão monetária. Porque, da mesma forma que o governo está arrecadando 16% em cima de um PIB que cresceu 16%,
ele pagou nos últimos 12 meses um juro de 4%, 5%. Eleição, outubro, assume o novo presidente em janeiro. Esse PIB nominal vai começar a cair, porque a inflação vai cair e a economia deve entrar em recessão, e a conta de juros vai subir para 13%, 14%. Então, veja bem, o fiscal do país, pessoal, ele pode ser mascarado para o bem e para o mal no curto prazo, em função de coisas que a gente não tem nenhum controle. Então, qual é o medo do mercado financeiro? O medo é nós gastarmos esse dinheiro como nós gastamos entre 2009 até 2013, sem fazer as reformas. E aí, quando baixa a água, o que acontece? Está todo mundo nu. Esse é o grande desafio fiscal que o Brasil tem daqui para frente. E aqui, eu não sei se tem gente aqui que entende de crédito, né? Mas eu convido vocês a fazerem uma avaliação desta empresa aqui. Essa empresa chama-se Brasil, né? Ela é uma empresa que hoje, ela tem quanto de dívida PIB, Dani? 80? Ela é uma empresa que ela tem 85% de dívida sobre o seu faturamento. Beleza? Vou dar duas informações para vocês fazerem a análise de crédito dessa empresa. Essa empresa, ela paga um juro real de 4%, 5% ao ano, e ela cresce 1% ao ano. Vocês dariam um crédito para essa empresa? Aí, quando eu projeto a dívida dessa empresa, em determinados cenários, dependendo de como esse cenário evolui, essa empresa ela passa de 80% e tralalá para 106% da sua receita, 106% do PIB. Então, pessoal, em algum momento, algum governante vai ter que olhar esse negócio e tomar uma decisão. Dívida, PIB. Dívida, ela é juro, certo? E gasto. E PIB, crescimento. Como é que a gente destrava o crescimento do Brasil para que o denominador suba? E como é que a gente melhora a percepção de risco do Brasil para que a taxa de juros caia? Porque esta equação, pessoal, é uma equação muito instável e muito perigosa. Porque muitas das medidas que precisam ser tomadas para que essa dívida ela venha para 73%, elas são impopulares, elas são difíceis, elas são politicamente custosas. Porém, um governo irresponsável que não faça aquilo que tem que ser feito, ele vai nos levar para aquela situação pontilhadinha lá em cima. E aí, nós vamos ter problemas bastante graves. Isso aqui, não vou nem entrar em detalhes, inflação. Nós já estamos rodando com índices de inflação acima do pico de 2016, que eu comentei com vocês no começo da palestra. Core, índice de difusão. O que é índice de difusão? É a quantidade de preços que sobem. Hoje, o índice de difusão já está atingindo mais de 80% no número. O que significa 80%? De cada 100 preços, 80 estão subindo no Brasil. É um cenário de inflação extremamente perigoso. E aí, parênteses, não é um problema só brasileiro. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto de contar historinha para vocês entenderem. A gente faz muito roadshow, né? Visitar cliente lá fora. E aí eu estou ficando velho, não vou mais, o Daniel faz isso junto com nossos traders. Eles foram para os Estados Unidos. Agora, quando foi, Dani? Faz um mês. Aí eles estavam na costa oeste dos Estados Unidos. Roadshow é um negócio terrível, eles começam cedinho, um monte de reunião e tal. Aí, na hora do almoço, eles pararam numa cadeia de comida mexicana chamada Chipotle. Quer contar a história aí, Dani? Tá, Bom, não, engraçado, a gente estava comendo lá e tinha um anúncio de emprego, né, para trabalhar no Chipotle. E, além de ter vários benefícios, que nos Estados Unidos não é tão comum, né, de plano de saúde, vale-refeição, essas coisas, ainda falava que em 3 anos, assim, a expectativa era de estar ganhando $100 mil, né? $100 mil?
por ano, né, para ser um gerente de uma cadeia de fast food, né? E esse era um salário de analista do mercado financeiro até 2 anos, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, né? Então mostra como o mercado está pressionado, né? A inflação de salários lá está muito forte, né? E isso se espalha para a economia toda, né? E aí o Dani foi visitar o cliente e confirmou, falou, mas isso aí O cara falou, não, é isso. Viver em São Francisco hoje é proibitivo, custa tudo uma fortuna. O sujeito tem que morar, você está expulsando as pessoas dos centros das cidades, Europa, especificamente nos Estados Unidos. Então, para você atrair um sujeito para ser o gerente de uma loja, tipo um McDonald's, né, que faz comida mexicana, estão oferecendo benefícios que os Estados Unidos nunca ofereceram e salários que jamais foram oferecidos. Tem alguns dados que mostram que a quantidade de vagas abertas por empregado, que sempre foi menos, né? Tinha 0,8 vagas por empregado, dependendo do número, está batendo quase 2. Ou seja, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está superaquecido, mas olha que situação triste a nossa. Nós estamos vivendo essa inflação aqui no Brasil com o nosso mercado de trabalho bem fraco. É muito diferente, a inflação é igual, mas o mercado de trabalho nos Estados Unidos é diferente do nosso. Segunda informação, eles foram para Nova York visitar cliente. Sabe como é que está Nova York? 3-2. Trabalha-se 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Foram para Boston, cancelaram todas as reuniões em Boston, porque Boston ninguém está trabalhando, está todo mundo de casa. Então, o que acontece? Está dando um problema, pessoal, estrutural de mão de obra no mundo. As pessoas mudaram de vida, sei lá, não quero mais trabalhar, quero trabalhar. Nós do banco estamos tendo problema para contratar estagiário. Outro dia veio um estagiário para mim e falou assim, você não vai me dar home office? Eu falei, não, você é um estagiário, como é que você vai fazer um estágio de home office? Como é que eu explico para um estagiário, como é que eu treino um sujeito de casa? Aí o cara falou, obrigado, vou trabalhar não sei aonde. Aí o cara foi embora. Eu, quando eu era estagiário, dava graças a Deus de ter um estágio para poder aprender. Então, assim, brincadeiras à parte, pessoal, isso vai ser corrigido em algum momento, mas é uma realidade terrível. Olha esse gráfico aqui, que são custos de frete. Vocês devem estar sentindo isso, né? Não tem container. Está voltando agora. Mas observe que as variações... Quer comentar, Dani, um pouquinho sobre isso? Esse gráfico aqui é das variações, né? Então, assim, aqui na ponta ele parece que está caindo, está tranquilo, né? Mas ele está perto de 0 e bateu lá 400%, 300%. Então, quer dizer que os preços de frete triplicaram, quadruplicaram e agora não estão subindo mais, mas não caíram, né? Eles agora só pararam de subir, né? Isso, para a inflação, tende a ajudar para frente, né? Porque a inflação também é variação, né? Se os preços pararam de subir, continuam altos, mas pararam de subir, é inflação zero, né? Mas, de qualquer forma, algo muito forte, né? Em 1 ano, 2 anos, os preços triplicaram, quadriplicaram, né? Porque, lembre-se, né? Inflação é taxa de variação, né? Só que se subiu, quadruplicou, quintuplicou e ficou parado lá, você está pagando aquele frete. E o que acontece? Se o juro não sobe e você não segura a demanda, o seu funcionário vai querer um aumento, o seu concorrente vai aumentar e, no final das contas, tudo sobe de preço para fazer o catch-up com o frete. Então, olha como o cenário de inflação é um cenário bastante complexo. Esse gráfico também é um gráfico que me preocupa um pouco, e aí, ao contrário dos Estados Unidos, esse gráfico mostra, grosso modo, o endividamento das pessoas. O quanto que as pessoas estão comprometendo da sua renda para pagamento de dívida. Olha como isso vem acelerando. Isso, pessoal, é um problema social. Por quê? Gasolina está subindo, comida está subindo, o juro está subindo, o desemprego está num patamar elevado e as pessoas estão com um endividamento para o estágio econômico muito elevado. Então, olha onde eu estou chegando. Estou chegando num cenário provável de desaceleração economia no ano que vem. Então, o ano que vem vai ser um ano muito importante, assim como foi o ano de 2015. Não sei se vocês lembram,
A eleição de 14 foi uma eleição super tensa, Dilma e Aécio. A Dilma toma posse e chama o Levi, que dá aquela pancada nos preços de energia e tal, e depois a gente viu o que foi. Então, qual que é o meu receio? Né? O meu receio é a gente ter um mundo hostil, que o ano que vem a conta venha a chegar para a gente. Agora, vamos falar um pouco de coisa boa, inclusive para vocês que são, a maioria, exportador. Né? Esse é o lado bom da história. Né? Balanço de pagamentos, não vou entrar em detalhes. O que é balanço de pagamentos? Simplificadamente. Primeiro, que é o único balanço que não é partida dobrada, hein? Isso é importante. Balanço de pagamentos, ele pode ser superavitário ou pode ser deficitário. E ele é composto de duas variáveis, conta corrente, conta de capital. O que é conta corrente? Balança comercial, pagamentos de juros e dividendo, conta de capital, investimento de estrangeiro aqui, investimento de brasileiro lá fora, grosso modo. Como as commodities, olha o cenário que eu falei para vocês, commodities bombando, economia mais ou menos fraca, a balança comercial brasileira esse ano deve ser recorde. A gente não descarta, pessoal, o Brasil voltar a ter superávit em conta corrente, coisa que não acontece desde 2004 ou 2005. Então, veja bem, temos problemas, mas a parte externa do Brasil ela está bastante sólida. Agora, esses dois gráficos, para mim, é a perfeita definição da confusão que a gente está vivendo. Sabe o que é esse gráfico da direita, pessoal? Compra de brasileiros de criptomoeda. Os brasileiros, em 2017, tinham zero dinheiro em Bitcoin, essas coisas todas. Olha o que saiu de dinheiro, esse dinheiro, dados do Banco Central, é o dinheiro que saiu naquele momento. Né? Quando você pega o preço atual, é muito mais do que isso. Chegou a bater, em dezembro, 50 bilhões de reais. Nós, brasileiros, compramos 50 bilhões de reais em Bitcoin. Ou seja, a gente pegou os nossos reais, converteu a 5,60, no pior momento, e compramos essas coisas que eu não consigo explicar direito o que são. Por que teve essa saída de dinheiro? Porque é bolha, inflação, juro baixo, festa, YouTube, Twitter. E a pergunta que eu faço é, será que está estourando essa bolha? Por isso que, veja bem, olha a minha história, né? Commodity não é isso. Commodity a gente come, commodity a gente queima, commodity a gente constrói. Não é um negócio que não tem valor. Esse dado da esquerda aqui, a linha preta, é a saída de dinheiro de brasileiros para fora. Repara aqui, ó, não sei se tem o laser aqui, tem. Aqui, ó, esse aqui o pico que foi em 2021, nós chegamos a mandar, pessoal, 30 bilhões de dólares para fora para comprar qualquer coisa. Por isso que o câmbio veio de 4 para 5,70, 5,80. Agora, o que é mais importante, pessoal, olhar na ponta, o dado está perto de zero. Olha que coisa doida, né? O câmbio caiu e não está saindo mais dinheiro do Brasil, porque as pessoas já não estão mais confiantes de comprar as coisas lá fora, que estão caindo de preço. Tá? Esse outro dado é muito legal também, pessoal. Esquece eles, olha a última coluna ali, 20, 21, 22, 23, isso são saídas de amortização e pagamento de juros de empresas brasileiras. O lado bom dessa coisa dos juros baixos e do câmbio foi que as empresas brasileiras elas limparam o seu balanço. E a empresa que fez isso de forma exemplar é a Petrobras. A Petrobras hoje está com um balanço assim, que é inacreditável. O preço da Petrobras, a gente brinca que a Petro vale 90 e o Brás vale menos 60, porque a empresa vale 30. Se ela fosse uma empresa privada, ela valeria 4, 5 vezes mais, porque a quantidade de caixa que ela está gerando sobre a dívida dela é um negócio inacreditável. Tanto que está tendo essa briga toda, aumento de preço, etc. Mas o fato é que as empresas, elas mandaram dinheiro para fora, 180 bi, 170 bi, 90 bi, e o ano que vem cai para 70 bi. Então, olha a informação que eu estou dando para vocês. Nós fizemos uma limpeza no balanço em dólar das empresas. Ou seja, o Brasil, de novo, nós não temos problema de solvência externa. Esse é o lado que eu queria muito bater na cabeça de vocês. E aí, curiosamente, se a gente olhasse tudo isso, o dólar real tinha que estar 4 ou menos.
E por que não está? Essa é a grande pergunta. Vamos lá. Chegando no final aqui da nossa palestra, isso aqui, pessoal, é um modelo econométrico no qual os nossos economistas tentaram fazer um modelo de câmbio. Eu pego todas as variáveis que explicam o dólar real, commodity, juro, não sei o quê, e faço um modelo e observo aonde está a moeda comparada com esse modelo. Se vocês observarem aqui, de 2018, quando o câmbio era 3,60, nossa, que saudades disso, hein? Até 2020, o câmbio, que é o pretinho, ele andava juntinho com o modelo, ou seja, o modelo nosso bom. Né? Quando veio o Covid, aqui em março, o modelo diz o seguinte, ó, câmbio, você tem que ir para 5,80, ele foi para 5,80. Aí, quando o Covid começa a arrefecer, os Estados Unidos baixa juro, o modelo disse o seguinte, real, você tem que voltar para 4. E olha o que aconteceu, pessoal. Teve uma quebra estrutural no mercado de câmbio no Brasil nos últimos 3 anos, e a razão pela qual isso aconteceu são duas. Uma, juro fora do lugar. Por isso que a gente comprou Bitcoin, por isso que mandou dinheiro para fora, porque você fala, não vou ficar com o dinheiro aqui com juro negativo. E segundo, confiança. Por alguma razão, as pessoas não quiseram manter o dinheiro no Brasil e foram embora. Agora, olha que curioso, agora o dólar real veio de 5,80 para essa faixa de 5, hoje deve estar 5,10, sei lá eu, e o modelo está dizendo que ele deveria estar 4,80, 4,90. Repara que esse gap, ele reduziu, ou seja, hoje o dólar que vocês têm na tela é um dólar justo. E por que esse gap fechou? Por causa do juro. Né? Com o juro a 12%, 13%, as pessoas pararam de comprar Bitcoin, pararam de comprar outras coisas, mandar dinheiro para fora e passaram a comprar CDB. Eu sou responsável pela mesa de trading do banco. Né? Hoje é quarta. Segunda-feira foi o recorde de produção de ativos ligados à inflação na mesa. Tem um produto no banco que eu recomendo para vocês comprarem, chama LIG. Letras imobiliárias garantidas. Está pagando 6% de juros real, isento de imposto de renda. Não tem lugar no mundo, porque o mundo é juro negativo, pessoal. A inflação nos Estados Unidos está 8%, o juro é 0,75%. O único país do mundo que paga juro é o Brasil. Por isso que o câmbio apreciou. Por isso que o Brasil não melhorou de 5,80 para 5,10. A gente não resolveu os nossos problemas. Só que a gente botou um juro, que é um juro que remunera o risco. Então, há um ano atrás, sabe qual é o ativo que eu mais produzia na mesa do private, do banco, que me ligava o private? Me dá dólar, me dá dólar, me dá dólar. Agora, mesa de câmbio, quieta. Outro exemplo para vocês, é legal trabalhar em banco, viu? Eu recomendo vocês visitarem a gente no Santander, que a gente vê de tudo, a gente vê o que vocês fazem, vê o que o estrangeiro faz. Carnaval. Eu estava viajando no carnaval, falei, mas de novo vai ter confusão no carnaval, né? Porque o Covid foi no carnaval de 2020. Aí eu tive que cancelar minhas férias para voltar na quarta-feira de cinzas, teve a guerra da Ucrânia, foi dia 24 de fevereiro, que era meu aniversário, inclusive era uma quinta-feira. Aí eu liguei para os traders na segunda-feira e falei assim, pessoal, quarta-feira de cinzas, todo mundo na mesa, antes do mercado abrir, que o negócio vai para o espaço. Né? O mercado abriu, quarta-feira de cinzas, 13h. Né? O Brasil ficou fechado, segunda e terça, explodindo lá fora. O telefone do banco não parava de tocar. Sabe quem que estava ligando para a gente? Exportador desesperado para vender dólar. No Covid, 2 anos atrás, quando eu voltei na quarta-feira de cinzas, era desesperado para comprar dólar e para mandar dinheiro para fora. Olha que coisa louca, né? Ou seja, alguma coisa mudou. E mudou porque vocês são, talvez, o setor mais representativo disso, que é o rendimento do setor exportador do Brasil, está no all-time high. Por que o progresso do Brasil hoje está no interior? Estava conversando com alguns de vocês aí, de cidades pequenas, me contando eu moro em São Paulo, o Dani é carioca, a violência em São Paulo está terrível, é visível. No banco, nós trabalhamos num lugar bem bacana, perto do shopping JK,
a quantidade de gente sendo assaltada que vai a pé ali perto é inacreditável. Eu comprei um celular novo, que eu estou usando ele em paralelo por causa do tema dos roubos de Pix. Então, assim, o Brasil hoje, que dá certo, é o Brasil fora dos grandes centros, que está se beneficiando desse fenômeno de commodities e câmbio depreciado. Não é? E aí, só para finalizar, este gráfico aqui, só vou focar neste aqui. Ó. Quem é economista aprende que a moeda ela tem que responder a um negócio chamado termos de troca. O que é termos de troca? O preço das coisas que você exporta dividido pelo preço das coisas que você importa. Como nós tivemos um choque de commodities muito elevado, o Brasil hoje é o país que mais ficou rico na margem nos últimos 12, 18 meses, porque as commodities subiram, certo? Quando eu pego um gráfico e coloco aqui, o câmbio, que é o vermelhinho, e coloco aqui os termos de troca invertido, né? Quando os termos de troca estão caindo, significa que eles estão melhorando. Repara, pessoal, que historicamente o câmbio ele acompanha os termos de troca, porque é lógico isso. Olha o que aconteceu desde 2019 e 2020. Os termos de troca melhoraram, depois deu uma piorada, melhorou de novo e o câmbio ficou. Então, o que acontece? Vocês hoje, que produzem commodities, estão vivendo um negócio que vocês nunca viram na vida. Estou exagerando, né? Sei lá como é que era 100 anos atrás. Mas nos últimos 20, 30 anos, nunca houve um período no qual os preços de commodities subiram sem que o câmbio se apreciasse. Então, isso traz o lado bom para o Brasil. O que é o lado bom do Brasil? Estamos gerando dólar, então o país hoje em dia está solvente por causa do setor produtor de commodities, ao mesmo tempo que isso é ruim para a inflação, porque o brasileiro médio, pessoal, é muito pobre. O que significa ser muito pobre? Pirâmide de Maslow. Nossa, é o básico, as pessoas precisam comer e usar energia. Então, quando a energia sobe, a commodity sobe, que é comida, gás, óleo, e o câmbio não aprecia, é na veia das pessoas mais pobres. Então, olha que coisa louca, né? O Brasil deveria estar se beneficiando desse ciclo e não está se beneficiando. E aqui, para finalizar, lembra que eu comentei no começo da palestra que o Brasil está rondando níveis super perigosos? Esse gráfico da esquerda é a taxa de juros de 10 anos, o gráfico da direita é a taxa de juros real de 10 anos, a linha azul é a média nesse período que vem de 2009, a gente só viu taxas piores do que essa no pânico total de 2014, 15, Lava Jato, aquela confusão toda, depois voltou. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que a gente precisa necessariamente controlar esse processo, senão a gente pode correr o risco de perder o controle. Então, espero que, enfim, não é uma palestra muito agradável, né, não trouxe tantas boas notícias, mas, como eu disse para vocês, meu objetivo é ser profissional e técnico. A situação é complicada, o mundo é complexo, mas o Brasil, relativamente, a gente tem condições e tem coisas boas para conseguir sair dessa melhor. Agradeço a todos aí a oportunidade e bom seminário a todos aí. Obrigado.